Arrebenta. Porque você dentro de um jogo, olha pra você ver o Fluminense. O Fluminense já tava com a situação delicada, né? Empatando dentro de casa, precisa ganhar o jogo. Aí você perde um pênalti desse, a situação fica mais difícil ainda. O que aconteceu com o Atlético com o Botafogo? O Atlético entrou num jogo que era uma fria danada. Todo mundo imaginando, vai tomar uma goleada do Botafogo. Total. Favoritismo todo do Botafogo. As odds era tudo 3-1, 4-1, né? A favor do Botafogo. Aí o Galo vai lá e fala assim, alguém chega pra ele e fala assim, ó, vou virar a chave pra você, agora você é o favorito. Aí o Atlético falou, o quê? Como que eu vou ser favorito? Vai, o jogador desse está expulso, vocês vão jogar com um jogador a mais e vou expulsar o volante, hein? Não vou expulsar atacante não, pode dar os 6. Vou expulsar o melhor volante deles. Não, o Atlético vai lá psicologicamente, fica recuado, por isso o treinador do Atlético foi caindo, viu, ô Edu Panzi? Só Deus pra ter misericórdia. Vamos falar do Galo a partir de agora, aproveitar que a gente tá falando do Atlético aqui. Cláudio Rezende, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você, Cláudio, após o acordo de demissão do técnico Milito, o Galo vai ao mercado para contratar um novo treinador? Já sabe quem será o novo treinador? Ou o Atlético está estudando ainda? Boa noite, Cláudio. Muito bem, abraço a você também, aos amigos do Bastidores. Agora é o grande desafio da cúpula da SAF do Atlético, o Comitê do Futebol, analisando nomes, buscando informações. Até este momento, a apuração da Itatiaia é de que o Galo tem no radar treinadores portugueses. Luiz Castro, ex-Botafogo, que estava no Al Nassr, da Arábia Saudita, agora livre no mercado. O Luiz Castro, ano passado, para quem não se lembra, ele começou aquela campanha do Brasileirão com o Botafogo, arrasador, né? Depois ele deixou no meio do ano a equipe carioca e aí o Botafogo depois não conseguiu se manter e perdeu o título brasileiro. O Luiz Castro está livre, tem outros clubes do Brasil querendo a contratação dele, como Vasco e Santos principalmente, prometendo aí um valor alto. O Santos está querendo investir para o ano que vem e o Galo entra na parada, inclusive com uma reunião agendada com o Luiz Castro, seus agentes, para apresentar o projeto esportivo, assim como foi feito com o Gabriel Milito. A apresentação do Galo com muitos detalhes, né? Uma apresentação muito bem feita, foi assim com o Milito, naquela oportunidade. Convenceu o treinador argentino, agora vão tentar convencer o Luiz Castro, mas tem alguns detalhes aí que a gente vai trazer daqui a pouquinho com relação a prazo para definição do treinador. Agora, para você, a Clínica Alphamen, se você tá meio desanimado aí na hora H, tá meio para baixo na hora do sexo, a Clínica Alphamen tá pronta para te receber. E tem tratamentos modernos, eficazes, mais de 10 anos no mercado. A equipe do Dr. Carlos Pacheco, hein? Anote o telefone e agende amanhã mesmo a sua consulta, 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen. É isso aí. Luiz Castro, ele, apesar de ter deixado o Al Nassr, tem uma trava no relação ao contrato dele por lá, ainda está recebendo questão de multa rescisória e outras coisas. Ele já falou com pessoas próximas que não vai se decidir agora, só a partir do dia 15 ou talvez 20 de dezembro. E por isso, se for realmente o Luiz Castro, se o Galo quiser esperar, vai ter que ter um pouco de calma, porque ele não vai se decidir agora nesses próximos dias. Inclusive porque o Botafogo pode ser campeão no final de semana, depois já viaja pro Catar, pro Mundial de Clubes. O Luiz Castro é o ex. Desculpa, Luiz Castro é o treinador esse aí não do viaja pro Botafogo do Catar, ano não. passado. Depois ele saiu do Botafogo, fez um primeiro turno espetacular e aí acabou saindo do Botafogo, foi treinar o time do Cristiano Ronaldo, não foi bem. E agora tá aí no mercado e eu acho um bom nome, tá? Eu tô confundindo porque, na verdade, o atual do Botafogo, que também é português, também tá na mira do Atlético. Tudo português. Foi, inclusive notícia da Itatiaia. Mas eu gosto do nome do Luiz Castro, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a última impressão que ficou dele no Brasil é excelente. Do primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Que passou o carro em todo mundo. Mas o início do ano foi muito complicado. Muito complicado, o Campeonato Carioca, ele não foi jogar as finais, o torcedor do Botafogo pediu a cabeça dele, depois ele foi da saída do Botafogo pro Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, e também não foi bem, mas é um nome que me agrada. Agora, Álvaro, eu acho que o problema do Atlético não é só treinador. O mesmo Milito que cometeu erros, o mesmo Milito que demorou a mexer na final da Copa Libertadores,
foi o treinador que levou o Atlético à final da Libertadores, que levou o Atlético à final da Copa do Brasil. Se você troca o treinador, e eu não vejo problema, eu acho que o desempenho, o resultado, tudo isso colaborou para que o Atlético tomasse a decisão em comum acordo com o Milito. Todo mundo entendeu que a coisa estava estagnada, que não ia sair muito disso, e é completamente compreensível a saída do argentino do Galo. Mas a troca vai acontecer, qualquer que seja o novo técnico do Atlético, ele precisa de um elenco equilibrado. Ele precisa de um elenco com mais qualidade, com maior equilíbrio de peças. Se for um treinador que gosta de jogar no contra-ataque, o Atlético precisa dessas peças. Com posse de bola, precisa de peças. Não adianta vir o Luiz Castro, vir o Guardiola, vir Jorge Jesus e olhar para o banco no jogo e ter Kardec, Paulo Vitor, Igor Gomes, sabe? Olhar num jogo que o Atlético precisa de contra-atacar e não ter ponta para contra-ataque. Então, concordo na mudança, concordo no novo nome, Luiz Castro é bom nome, mas é fundamental que o Atlético dê ao próximo treinador um elenco mais equilibrado, senão vai estar só tirando o sofá da sala. Agora não pode também o próximo treinador fazer como esse, né? Eu estava conversando com o Ale ontem durante o jogo, a gente transmitiu o jogo do Atlético contra o Vasco. E aí a gente fez o seguinte cálculo, o Edu. O Atlético tem 5 zagueiros, tudo zagueiro de nome. Pode não ser o melhor do mundo, mas o Atlético tem o Júnior Alonso, tem o Lianco, tem o Igor Rabelo, tem... Qual que é o outro? Tem mais Lianco, Rabelo, Lemos, Fux, Bruno Fux, e ainda tinha o Rômulo, né? Ainda tinha o Rômulo, que é da base, mas estava jogando bem. Mas tira o Rômulo, porque o Rômulo tá no departamento médico. Aí com tudo isso, você improvisa o melhor volante que você tem. Ou um dos melhores volantes, que é o Bataglia, na zaga. Sinceramente. E numa final de Libertadores, com um time que tá jogando sem um jogador, os seus armadores são Lianco e Júnior Alonso, aí não tem explicação. Eu vou discordar de vocês na primeira, quanto ao Bataglia, e vou concordar na segunda. Eu acho que o Bataglia é o melhor zagueiro do Atlético hoje. O Milito descobriu no seu volante o seu melhor zagueiro. Os outros ficaram devendo, tanto que ninguém firmava como titular. E se o problema do Atlético fosse só o Bataglia na zaga, estava resolvido. E não é. O problema do Atlético é muito maior que isso. O problema do Atlético não é o time titular, não é o Bataglia, não é o Lianco, não é o Hulk, não é o Paulinho. O problema do Atlético é o banco, que inexiste e quando foi necessário não ajudou em nada. Eu acho que o problema do Atlético é um desequilíbrio no elenco. Quanto aos zagueiros armando, aí eu concordo com vocês. Você tinha um jogador a mais no jogo e demorou muito mesmo para fazer com que o time jogasse sem ser apenas com os zagueiros, né? Talvez a mudança poderia ter sido feita com 20 e poucos minutos da primeira etapa. O treinador esperou o intervalo, não imaginou que fosse tomar os gols. O primeiro ataque do Botafogo aos 35 minutos, num jogo que o Atlético tinha 85% de posse de bola, o Botafogo chegou uma vez e fez um gol. Aí arrebentou com o Atlético. E na segunda vez, um pênalti, completamente idiota. Uma bola que estava dominada pelo sistema defensivo. E o treinador que planejou, vou conversar no vestiário, porque a mudança foi específica, né? O Atlético jogava muito por fora e o Botafogo fechou os lados do campo. O jogo tinha que ser por dentro. O treinador imaginou, o jogo está controlado, só eu fico com a bola, vou esperar o intervalo, vou fazer as mudanças, explicar como vai ser o novo formato e a gente volta para a segunda etapa. Só que acabou sofrendo 2 gols, por isso que a gente fala que talvez tenha demorado um pouco para mexer na equipe. Mas eu sou muito convicto de que o mesmo treinador que cometeu erros foi ele que levou o Atlético a essas 2 competições, sendo que o Atlético não se preparou na temporada para chegar nessas 2 finais, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil. E para mim o grande problema do Atlético é desequilíbrio de elenco. Inclusive lá dentro eles também têm esse diagnóstico. Eu concordo com você, o desequilíbrio acontece. Agora, esse desequilíbrio também é provocado, por exemplo, o treinador não tem banco. Ele não tem banco. Se você não tem banco, você vai ficar acionando o banco? Não. Aí você vai tirar o Scarpa do jogo? Você vai tirar o Scarpa para acionar o banco, para colocar aqui o Bernard? Aí é brincadeira. O time não tem banco. Concordo, não tem banco. Aí você vai tirar o Davidson para colocar o Allan Kardec? Para que você tá acionando esse banco? Assim, eu também, o Allan Kardec, quando eu comentei Atlético e Flamengo, você estava no Maracanã, a gente estava na jornada. Você lembra qual que foi o meu comentário a hora que o Allan Kardec foi para a beira do campo? Não. Na hora que o Caixa me chamou, eu falei, olha, Caixa, se o Milito tá achando que é com o Allan Kardec que vai resolver o problema no Maracanã. O Kardec foi lá e meteu o gol, né? É a coisa do futebol. Acho que o Milito pode ter se apegado a isso também, para esse jogo lá em Buenos Aires. Agora, fato é que o Atlético voltou pro segundo tempo sem o Scarpa, voltou muito melhor, né?
diminuiu e produziu o suficiente para, no mínimo, empatar. O Vargas perdeu 2 gols na cara do gol. O treinador, o Milito mexeu, o Atlético passou a jogar por dentro, como deveria, que tinha que ser. Tanto que obrigou o Arthur Jorge a fazer mexidas também. E o Atlético criou o suficiente para, no mínimo, empatar o jogo. E por incompetência deste banco, desse desequilíbrio de qualidade de elenco, acabou não conseguindo. E o Botafogo, enquanto o Atlético acionou o Kardec, o Botafogo acionou no banco o artilheiro da Libertadores, o Júnior Santos. Tem lances que ficam na memória do torcedor e que jamais serão esquecidos. Eu vou falar de 4 aqui, não vou falar só do Atlético, pro torcedor ir mexendo na memória dele. Aquele pênalti do Márcio Paulado em 77 contra o São Paulo. Sabe? É um negócio assim, que você fica, meu Deus, o cara jogou lá na Jogou lá no placar. Jogou lá no placar. Um lance que, olha, nós já estamos em 2024. Tô falando do lance de 77. Aí você lembra, no caso do Cruzeiro, aquela pipocada do Ramírez em 2009, quando ele tira o pé. Aí o cara vai lá no contra-ataque e faz o gol do Estudiantes. Nunca mais, né? Nunca mais você esquece aquele lance ali. Tem um escorregão do Ferreira. Aí você volta no Atlético, o escorregão do Ferreira. O torcedor do Atlético lembra daquele lance ali, falando que aquele ali foi tirado por Deus para que o Atlético fosse campeão. E o mesmo lance, esse do Vargas, que ele poderia ter tocado pro lado pro Kardec. Nem fala aquele que pegou de primeira, não, porque aquele é mais difícil. Aquele eu pegaria também. Agora, cara, o Vargas, o Allan Kardec entrando sozinho do lado dele. Sozinho. É só tocar pro cara. Ele deu um bico pra cima. São lances que o cara nunca mais vai esquecer. E aí cai tudo na conta do Milito. Agora, a gente tá falando de investimento. E por que eu lembrei disso aqui? Porque o Kardec também, do mesmo jeito que ele marcou, porque ele fez o gol contra o Flamengo, ele perdeu o gol na Arena MRV, que tirou o Atlético o título. Tirou o título do Atlético. Porque se o Atlético faz 1-0 naquele Flamengo, meu irmão, você tá de brincadeira. Mudaria totalmente na Arena do jeito que tava? E Álvaro, aos 30 do segundo tempo? A gente tá falando de investimento, o Atlético fez um investimento em torno de 110 milhões para a temporada de 2024. Sabe qual foi o do Botafogo? 3 vezes superior. Por isso que o Arthur Jorge olhava pro banco, ele tinha jogadores de muito mais qualidade, em campo o Botafogo tinha jogadores de muito mais qualidade, e o Atlético acabou sucumbindo na final da Libertadores. E a gente lembra que o futebol também não é feito só com dinheiro, porque o Atlético, com essa limitação, chegou à final das 2 competições. Isso. E um outro detalhe, no Botafogo, um dos principais jogadores do Botafogo nas 2 competições, tanto no Brasileiro quanto no Libertadores, é o Savarino, que estava no Atlético e foi embora. Isso. Ou seja, não é tanto dinheiro. Tem o dinheiro, claro. Não, é um encaixe. Mas é um encaixe. Olha só, o treinador que passou pelo Botafogo e que pode ser o novo técnico do Atlético, agora nós vamos falar sobre o técnico do Botafogo, que pode ser o técnico do Atlético. O que você fala do Arthur Jorge pra gente, hein, Cláudio? Vamos lá, a gente trouxe no Rádio Esportes e aí deu uma repercussão danada, né, nas redes sociais, o nome do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tá hoje no Botafogo e se você olha o cenário, treinador campeão da Libertadores, prestes a ser campeão brasileiro, vai ter os mundiais pela frente, principalmente o Super Mundial do ano que vem. Ele tem contrato com o Botafogo, mas pelo que nós pudemos apurar, ele não está ainda garantido no Botafogo para o ano que vem. Teria outras possibilidades e o Galo estaria só observando essa situação do Arthur Jorge. Não é uma negociação fácil, muito pelo contrário, seria uma situação bem complicada de acontecer, mas há uma relação aí do Arthur Jorge antiga com o Ricardo Guimarães, que é um dos donos da SAF do Atlético. Situação também que aparece é do Sérgio Conceição. Ele que tem 50 anos, a exemplo do Luiz Castro, tá livre no mercado, né? Então seriam treinadores, ele, Luiz Castro, Sérgio Conceição, que abririam conversas com o Atlético. Para quem não conhece, o Sérgio Conceição trabalhou no Porto de Portugal 7 temporadas seguidas e conquistou nesse período 11 títulos. Deixou o Porto no meio desse ano de 2024. É um nome também que agrada a cúpula do Atlético. E aí eu te faço essa pergunta que o torcedor deve estar se fazendo neste momento, ouvindo ou vendo a Itatiaia pelo YouTube. O que falar pro torcedor do Sérgio Conceição, ô Edu? O Sérgio Conceição, entre ele... O Botafogo a gente já conhece. Não, os dois, né? O antigo e o atual. Entre Sérgio Conceição e Luiz Castro, eu escolheria o Sérgio. Acho o Sérgio Conceição muito bom treinador, estava recentemente à frente do Porto, fez um trabalho muito bom à frente do Porto, um treinador de altíssimo gabarito, mas eu repito, pode vir qualquer nome, qualquer treinador, se não der um elenco mais equilibrado, vai ficar difícil para qualquer um trabalhar. Em relação ao Arthur Jorge, cara, assim, não faz muito sentido, né? O Arthur abrir mão de tudo que tem pela frente, depois de vencer a Libertadores,
vai ganhar o Campeonato Brasileiro também, vai ter um Mundial agora, depois tem o Super Mundial. Eu acho bom o Galo focar aí em quem tá no mercado, Luiz Castro, Sérgio Conceição. E se vier um dos dois, são ótimos nomes, mas o Sérgio Conceição seria a minha escolha. Olha só, sexta-feira é amanhã. E sexta-feira na KTO você já sabe, né? É dia de aproveitar a KTOra e resgatar benefícios grátis no site. Do meio-dia às 2, você resgata 25 giros grátis e ainda pode ganhar 500 super giros para você se divertir com a responsa. Para participar, basta ir na aba promoções, achar KTOra e garantir o seu benefício. Acesse kto.com e divirta-se. Consulte termos e condições. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ô, Cláudio, mais uma pergunta aqui. Agora é sobre o jogo, né? Porque domingo tem o Atlético. O Galo joga contra o Furacão, o Atlético do Paraná, que está em campo neste momento pelo Brasileiro. Está perdendo em casa para o Bragantino por 1-0. Está terminando o primeiro tempo. Bragantino 1, Atlético do Paraná 0. O Galo será dirigido pelo técnico interino, pelo Lucas Gonçalves, né, Cláudio? Olha, o Lucas Gonçalves, ele vai assumir o Atlético de forma interina pela 4ª vez. Ele está no clube desde 2016, já tem aí uma estrada, o Lucas Gonçalves no Galo, e já apareceu, por exemplo, entre o Jorge Sampaoli e o Cuca, ali no início de 2021. Naquela ocasião, o Cuca estava com a mãe doente e demorou um pouquinho para chegar. Naquele período, ele teve 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. 4 vitórias, o time fez 12 gols e apenas 2 gols sofridos. Então o Galo foi muito bem nesse período aí com o Lucas Gonçalves. Na segunda vez, ele fez só um jogo, na transição ali do Turco Mohamed com a chegada do Cuca. Em julho de 2022, ele foi o treinador no jogo contra o Corinthians e o Galo acabou perdendo naquela oportunidade. E ele comandou o Atlético, portanto, nessas possibilidades, né? No Atlético, ele tem bons números até aqui, 6 partidas, 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota com o Lucas Gonçalves. Creio que ele pode mudar alguma coisa sim, porque tem uma ideia diferente de jogo do que tem o Milito. Ele conhece bastante o elenco e como as coisas não estavam dando certo nos últimos jogos, não creio em grandes mudanças por ser o último da temporada, mas em mudanças pontuais sim do Lucas Gonçalves. Pode ser que ele não escale, por exemplo, o Lianco de lateral, não coloque o Scarpa pelo lado, pode ser por dentro. Vamos ver o que ele pode fazer até o domingo. Tá bom, Cláudio, obrigado. Olha só, a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público defende o IPSENG e toda a sua importância para a sociedade com seu trabalho na área de saúde, aposentadoria e pensões. Defender o IPSENG é defender Minas Gerais. Mexeria muito no time você, pro jogo de domingo, se você fosse o Lucas Gonçalves, Edu Gonçalves? Não sei, Álvaro. O Lucas conhece muito bem esse elenco, né? Tá no Atlético há muito tempo, é auxiliar fixo, conhece bem a característica da turma. Você falou aí do Batalha, né? Como zagueiro, ele que é volante. Pode ser uma possibilidade de voltar com o Batalha para a posição de primeiro volante. É que ele há muito tempo tem jogado como zagueiro, né? A dupla ali, quando vira dupla, porque o Atlético tem 3 zagueiros, mas defendendo tem uma dupla, que é o Batalha e o Alonso. Eu não sei se mexeria tanto ali atrás. O Lucas gosta de jogar de uma maneira um pouco diferente, com uma linha de 4, 3 jogadores no meio e 3 atacantes. É que o Atlético tá numa escassez de ponta danado, né? Então vamos ver o que pode fazer o Lucas Gonçalves. Não sei se vai mexer tanto não, até porque é muito tempo jogando de uma maneira. Vamos ver, vamos aguardar. Fato é que é um jogo de muita pressão. Por falar em pressão, acabou o primeiro tempo no Maracanã, 0-0, e a pressão tá comendo, solta pro lado de lá. E primeiro tempo encerrado também em Curitiba. O Bragantino vai vencendo o Atlético Paranaense. Quem diria, né, Álvaro? O Atlético chegando na última rodada do Campeonato Brasileiro, lutando por permanência e por vaga em Sul-Americano. É verdade. Para quem estava, né, numa final de Libertadores, numa final de Copa do Brasil. Impressionante. Impressionante como que o futebol muda de uma semana para outra.